Só um segundo, Eliezer. Fique à vontade. Já, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos com mais essa semana que passou, desde a última vez. Obrigado a Deus pelo propósito que o Senhor nos traz em diferentes lugares, contextos. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos dê unidade. A Deus que sejamos fiéis aos princípios da Tua Palavra. Obrigado a Deus pelos recursos que temos disponíveis. E também, Deus, de ver essas falas que acontecem no nosso dia, no presente século, ó Deus. E pedimos ao Senhor que o que formos falar, ó Deus, seja algo que venha contribuir profundamente para a nossa maturidade espiritual, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, igrejas, contexto de missões, contextos, ó Deus, do testemunho da Tua igreja neste mundo. Abençoe-nos, ó Deus, com discernimento, com lucidez, com luz, ó Deus, com sal, para entendermos, ó Deus, o contexto que estamos vivendo e como igreja, ó Deus, como corpo, sermos obedientes, tementes, ó Deus, ao Senhor, tementes à Tua palavra, à sã doutrina, Pai. Obrigado por todos nós aqui reunidos, por nossos familiares, nossas igrejas, contextos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, instrua-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, só reforçando aquilo que a gente já falou nas últimas aulas, vou pedir para que vocês se atentem e mantenham os microfones desligados durante o nosso tempo de exposição, para ajudar a gente a garantir uma boa gravação. E conforme o Pedro for fazendo as pausas e a gente for tendo os momentos de perguntas, a gente vai dar prioridade para as perguntas que estiverem escritas de forma objetiva ali no chat e que afetem de uma maneira mais abrangente o conteúdo que está sendo tratado. Pedro, fique muito à vontade. Boa noite, gente. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam me ouvindo e vendo bem. Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela para a gente poder ter o tempo adequado. E deixa eu sumir aqui com vocês que ficam aparecendo para mim. Atrapalha muito. Pedro, depois você vai dar os slides, não é isso? Pedro, ficou mudo você. Você está mudo para a gente. Não sei porque ele me deixou mudo aqui do nada. Pronto, voltei, né? Sim, eu vou acho que foi a Elô que perguntou, né? Vou deixar os slides todos. Eu não mandei os slides hoje, né? Me desculpem. Eu vou deixar assim todos os slides. Tá aparecendo aí? Tudo ok? Então tá. O tema de hoje, portanto, é o fim da família na insustentável leveza da revolução afetiva. O que eu vou falar nessa primeira parte é sobre o fim da família. Eu tenho brincado um pouco com essa palavra de fim, tanto da finalidade da família, mas também do seu fim, o anúncio do seu fim contemporaneamente e como que, se sua finalidade não for corretamente pensada, nós estamos diante do seu fim, do seu término, e aí o fim mesmo está em F minúsculo, que é para falar sobre o término da família, quando ela está baseada, sua finalidade está alicerçada na insustentável leveza da revolução afetiva. Nós já falamos um pouco do que significa essa revolução afetiva,
nas aulas anteriores, mas nós vamos explorar ainda um pouco mais hoje. E eu gostaria de começar fazendo menção ao Rod Dreher, um trecho do Opção Beneditina, aonde ele conta uma história do leste europeu interessante para a gente entender e comparar, fazer uma análise comparativa entre sociedades, o que ele observou ali, leu a respeito e o que nós vemos acontecer contemporaneamente. Veja o que o Dreher diz. No meio da década de 80, a liberação pela qual passou a União Soviética, capitaneada pelo seu líder, Mikhail Gorbachev, inspirou um afrouxamento parecido nas restrições internas de alguns países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, incluindo a Tchecoslováquia. No amanhecer de uma longa noite comunista, Václav Benda refletia sobre o que ele e os seus aliados do movimento dissidente haviam conquistado até aquele momento. Benda estava desapontado porque haviam falhado em construir a tal da polis paralela, mas destacava um erro especialmente catastrófico: a incapacidade de instituírem um sistema escolar que servisse de alternativa ao do Estado. Como cristão, Benda queria criar uma contracultura que defendesse a restauração da moral autêntica e dos valores cristãos da sociedade tcheca, reatando também os laços entre o povo e o seu passado, rompido pelos comunistas. Como professor universitário, ele acreditava que a educação era o meio mais viável de se alcançar isso. Então, ele está fazendo aqui um retrospecto e uma avaliação do que foi, a partir da década de 80 e 90, a dissolução do chamado grande bloco hegemônico soviético e como que, posteriormente, ali os países foram assumindo e avaliando a saída desse regime, indo a novos regimes, em especial a Tchecoslováquia. Ele vai pegar a obra e a avaliação do Václav Benda, que é um cristão e que tentou, junto com um movimento de contracultura cristã ali, criaram o que eles chamavam de uma polis paralela. Esse nome é bem interessante, do que seria, então, uma tentativa de fazer com que uma contracultura cristã pudesse se instituir no interior daquela sociedade soviética, para que resguardasse a moral cristã e também, quando eles tivessem capacidade, restaurasse a autenticidade dos valores cristãos na sociedade tcheca. E ele não conseguiu fazer isso. E ele diz que o ponto cego da estratégia que ele entendia que tinha sido era a falta de um sistema educacional alternativo ao do Estado, para poder, então, favorecer isso. Bem, antes da gente fazer uma avaliação sobre isso, o Dreher vai continuar sua argumentação dizendo por que falharam, então? Bem, os seus esforços foram exclusivos demais e as suas táticas foram muito frágeis. Por mais que tenham afrouxado as rédeas em outras áreas da vida cívica, o Estado comunista manteve um punho de ferro sobre a educação. E a destruição das famílias tchecas sobre o domínio comunista, disse Benda, dificultou o sucesso de qualquer reforma educacional. A Polônia, com sua cultura solidamente católica, chegou muito mais perto de concretizar a polis paralela. De lá vieram as centelhas do incêndio que trouxe abaixo o comunismo na forma do movimento trabalhista solidário de Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II. No entanto, alguns católicos, como o dissidente Ryszard Legutko, lamentaram hoje que a fé e a cultura do seu povo, preservada durante uma longa noite do totalitarismo, estão se dissolvendo devido à ação solvente do liberalismo secular, tipicamente ocidental, no que se inclui o hedonismo e o consumismo. Então, aqui, quando ele colocava a avaliação e começou apresentando o Václav Benda e o que aconteceu na Tchecoslováquia, o que ele queria fazer era uma comparação com o que aconteceu na Polônia, que enfrentou, estava no interior do mesmo bloco soviético, no mesmo período, mas que teve um resultado muito diferente. Não só porque não tinham a mesma opressão do Estado sobre um sistema cultural e econômico ali, sobre o sistema educacional, por exemplo, mas, acima de tudo, porque a Polônia contava, graças a uma antiga e sólida cultura cristã católica, com famílias moralmente preparadas para poder resistir ao Estado. Então, como não tinham condições de ter um sistema educacional paralelo, foram as famílias as unidades básicas
básicas de resistência a isso e que capitanearam junto ao movimento trabalhista solidário, que o Karol Wojtyła, que foi o Papa João Paulo II, foi muitíssimo importante, é alguém que com as reflexões filosóficas e teológicas que ele deu lugar, contribuiu muitíssimo para que a Polônia fosse protagonista na recuperação desses valores e na discussão da restauração pós um longo período de bloco soviético, ainda que alguns anos depois ela se viu novamente diante de um novo desafio, que foi esses mesmos valores que conseguiram resistir uma longa noite de totalitarismo comunista, não conseguirem sobreviver à ação solvente, corrosiva do liberalismo secular, típico das nossas sociedades hedonistas e consumistas. E aqui, então, o Rohde faz uma avaliação final de como que isso poderia nos ajudar. Nós, cristãos tradicionais americanos e também brasileiros, devemos aprender com esses dois exemplos da Europa Oriental. Não estamos diante de nada tão terrível quanto os tchecos aguentaram sob o domínio comunista. É claro, mas as forças mais insidiosas do liberalismo secular estão conquistando a passo firme o mesmo objetivo: furtar nossos valores morais, nossas crenças religiosas e nossa memória cultural, tornando-nos peões a serviços de forças muito além do nosso controle. E é por isso que devemos nos concentrar, justamente sem hesitação, no problema da educação. Temos muito mais liberdade do que Benda e os seus companheiros e o povo de nossa nação, ainda que esteja sofrendo com tensões muito menos desmoralizadas do que os tchecos estavam. Por mais que a sobrevivência cultural seja essencial, Hamdi alerta que os cristãos não podem se contentar em ficar com a cabeça para fora da água em meio a essa modernidade líquida. Devemos buscar a verdade apaixonadamente, refletir com rigor sobre a realidade e, ao fazê-lo, descobrir o que de fato significa viver como um autêntico cristão nesse mundo moderno e desencantado. Então aqui está a conclusão que o Dreher quer chegar e que para nós é interessante, para o nosso tema é interessante. Fazendo uma comparação de sociedades diferentes que passaram pelo mesmo período de totalitarismo e também como que depois a mesma sociedade que foi bem sucedida, porque tinha famílias com capital moral sólido para poder resistir e formar o que eles chamariam de uma polis paralela no interior de um regime totalitário, e isso é bem interessante para pensarmos ainda em contextos missiológicos em que a igreja é perseguida e que seria totalmente impossível pensar numa alternativa educacional corrente ao Estado. Aqui a gente tem, então, a importância da família como resistência, como antagonismos fortes o suficiente ao governos totalitários. Agora, a grande questão é que parece não ter sido forte o suficiente com outros regimes, como, por exemplo, o liberalismo ocidental, hedonista e consumista, que é típico das sociedades americanas, sejam elas norte-americanas ou sul-americanas, e nós estamos cedendo a igreja e as famílias cristãs estão cedendo como peões a serviço dessas forças que estão muito além do nosso controle. Então, o Rohde levanta a pergunta sobre como nós devemos fazer para descobrir de fato o que significa ser um autêntico cristão nesse mundo moderno e desencantado. E, claro, e a pergunta que ele coloca levanta também a pergunta sobre as famílias. Diante, então, dessa estrutura análoga que a gente pode estabelecer, claro que guardando as devidas proporções entre o esfacelamento cultural de algumas sociedades comunistas e liberais experimentaram, a pergunta que deve ser feita diz respeito ao que, de fato, significa viver como uma autêntica família cristã nesse mundo moderno e desencantado. E como as relações familiares estão inseridas nesse processo e podem contribuir para ele. Essa é a nossa grande pergunta, que é sobre o lugar da família, debaixo do senhorio de Cristo e fora das tentativas do senhorio de outros senhores, de falsos deuses, de falsos senhores que são totalitários. E o que eu mostrei até agora foram tentativas, as propostas contemporâneas, cuja mais famosa, a mais contemporânea e, que, na minha opinião, uma das mais problemáticas, é a chamada proposta afetiva, que quem apresentou de maneira específica foi o Luc Ferry, num livro chamado Família, Amo Vocês. E eu gostaria de usar um outro livro dele, que foi escrito alguns anos depois, chamado Revolução do Amor, que é uma das principais obras, que talvez é um dos grandes marcos da chamada Revolução Afetiva,
contemporânea, e que ele coloca muito abertamente os termos dessa revolução. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês como que uma revisão do que nós já apresentamos, mas em outras palavras, num outro livro, como que ele ainda deixa isso mais claro. Veja o que ele diz. O que eu digo aqui, todos sabem e todos sentem. É banal. O que não é tão banal, o que constitui o objeto desse livro, é que o amor não é mais apenas uma experiência íntima e perturbadora, que foi, com certeza, desde a aurora dos tempos, mas talvez pela primeira vez na história tenha se tornado um princípio fundador de uma nova visão de mundo, a verdadeira fonte de recuperação de sentido e que hoje reorganiza os valores que alimentam a civilização europeia moderna. No passado, princípios bem diferentes ditavam a ética dos nossos ancestrais, o cosmos dos gregos, o Deus dos judeus e dos cristãos, a razão e os direitos do humanismo moderno e republicano, e os prolongamentos políticos, o patriotismo, o colonialismo e as ideias revolucionárias. Eles foram, em sua época, motivos de sacrifícios coletivos, bem mais notáveis e carregados de sentido do que as exigências da vida sentimental. Somente mais tarde, no Ocidente moderno, em consequência de uma história muito singular, a da família moderna, da natalidade, da difusão do casamento livremente escolhido, o amor substituiu, pouco a pouco, todos os princípios fornecedores de sentido, todas as outras fontes de legitimação de nossos mais profundos ideais. Então, aqui ele deixa mais uma vez explícito, essas são as primeiras páginas do livro, onde ele mostra que aquilo que nós sentimos de maneira muito banal tornou-se um problema filosófico de primeira grandeza, que trata-se de que o amor tornou-se o princípio fundamental de uma nova cosmovisão, de uma nova visão de mundo, a verdadeira fonte de recuperação do sentido, que reorganiza, que tem condições de reorganizar e alimentar os valores da civilização ocidental, que ele chama muito eurocentricamente de civilização europeia moderna, porque todas as vezes que ele vai dar exemplos do que foge a essa regra, ele vai falar de fora da Europa, e ele é bem eurocêntrico, mas é importante para a gente entender, inclusive, aqui o recorte do trabalho dele, e ele vai dizer, então, que os sentimentos, que o amor, essa revolução do amor, tirou o cosmo dos gregos, tirou o Deus judaico-cristão, tirou a razão iluminista, e até mesmo outros fatores e movimentos que eram aqueles originários de sentido e segurança das pessoas, para se tornar, então, através de um longo processo em que as famílias tornaram-se centrais na política, toda aquela biopolítica que nós mencionamos, tornaram-se centrais aos interesses do governo, tornaram-se centrais ao desenvolvimento da vida íntima, individual, na revolução da intimidade que nós experimentamos nos últimos séculos, com várias outras como o feminismo, revolução sexual e assim por diante. Então, aqui, nós estamos diretamente ligados ao que é, então, a chamada revolução afetiva. E ele vai continuar explicando que tenho certeza de que a velha Europa, apesar de todos os seus defeitos, não é tão insípida nem tão trágica como fingimos acreditar, para melhor nos satisfazermos com um discurso crítico, aparentemente marginal e mártir, na verdade universal e dominante. Penso com sinceridade que vivemos tempos apaixonantes, pelo menos muito mais criativos e, basicamente, por um motivo cuja análise constitui o fio condutor do meu trabalho há 15 anos. Em consequência do fortalecimento da lógica do sentimento, da afetividade e do amor como princípio de sentido, assistimos ao nascimento de uma nova representação do sagrado, que revoluciona lenta, mas firmemente a nossa existência. Então, veja, o estado em que nós estamos vivendo não é tão grave assim. A Europa, que todos são tão rápidos de criticar como niilistas, sem valores, caminhando para o abismo de sentido, na verdade está vivendo tempos apaixonantes, quando nós testemunhamos o amor, os sentimentos, a afetividade como princípios de sentido que estão encontrando e fazendo com que as pessoas redescubram o sagrado, que revoluciona muito lentamente, mas na opinião dele, de maneira muito firme, uma nova existência que pode salvar a humanidade. Essa é a proposta afetiva e muito otimista do Luc Ferry, que pode dar às famílias aquilo que o Rothschild apresenta como os instrumentos para não serem dissolvidas nos valores liberais e no individualismo narcisista das nossas sociedades contemporâneas. E ele vai continuar argumentando, dizendo que, para não haver equívoco, eu entendo aqui que o termo sagrado, não no sentido religioso, mas em seu sentido ideológico e filosófico, não como o oposto do profano, mas antes como aquilo pelo qual podemos nos sacrificar, nos arriscar
arriscar ou dar a vida. É esse ponto de vista que, por exemplo, que um agnóstico ou um ateu podem perfeitamente falar de valores sagrados, para dizer que, em oposição ao espírito de Munique, eles poderiam, caso necessário, defendê-los com a própria vida. Ora, no limiar desse século, a constatação, embora ainda devendo ser esclarecida pela reflexão filosófica, é inegável. Os motivos tradicionais de sacrifício coletivo foram, pelo menos na Europa, literalmente eliminados, quase liquefeitos pela grande destruição dos valores e das autoridades tradicionais, que tanto marcou o século XX até maio de 68. Quem, nas novas gerações, gostaria de morrer por Deus, pela pátria ou pela revolução? Ninguém, ou quase ninguém. Ainda há loucos de deuses, nacionalistas fanáticos e até mesmo alguns revolucionários. Mas temos de reconhecer, eles vêm especialmente das partes do mundo que, diferentemente das nossas velhas democracias, não conhecem o incrível questionamento das tradições, que lento, porém invencível, processo de secularização dos valores que caracterizou o nosso continente. Então ele está dizendo, em outras palavras, ainda existem pessoas que morreriam por Deus, ainda existem pessoas que fariam da sua pátria o seu Deus, mas eles não vêm das nossas democracias europeias secularizadas, que já passaram pela crítica das autoridades, como aconteceu no século XX, a crítica nietzschiana, a desconstrução derridadiana e todo o processo que nós vivemos pós-metafísico, aonde os valores já são não mais caracterizados dessa maneira, mas se quisermos falar de algo sagrado, precisamos falar de alguma coisa de um ponto de vista ideológico e filosófico e não eminentemente de algo religioso. Portanto, maio de 68 é um marco para o início de uma nova revolução em busca de novos valores, que a revolução afetiva, que o amor, que os sentimentos e a revolução da intimidade marcam como sendo determinantes para o nosso mundo, e é nisso que o Luc Ferry aposta, é nisso que ele acredita. E ele vai dizer, como mostrarei adiante, se a revolução em questão é o início de um reencantamento do mundo. Veja, o Rod Dreher perguntou como nós devemos viver enquanto cristãos nesse mundo desencantado. E o Luc Ferry vai escrever que a revolução em questão é o início de um reencantamento do mundo. Ainda falta explicar que este não se realiza numa volta ao passado, com um apoio divino e religioso, mas numa nova perspectiva humana, laica, em síntese filosófica, no seio da velha Europa, que é vista erradamente como moribunda quando é apenas minoritária. Vivemos um desses momentos históricos privilegiados, no qual o universo antigo vacila enquanto um novo toma impulso. E é exatamente essa importante mudança histórica que eu gostaria de tentar descrever e interpretar aqui, porque ela está ligada ao surgimento de uma face ainda inédita da humanidade e uma nova visão filosófica do mundo que muda o jogo tanto no campo privado quanto no campo coletivo. O que eu descrevo já há alguns anos como o humanismo do homem-deus, ou um humanismo pós-kantiano e pós-nietzschiano, pós-republicano e pós-metafísico. Então, aqui a ideia de reencantamento, o início de uma nova era, uma síntese que não pode ser feita mais a partir de pontos religiosos, mas eminentemente de uma forma laica, uma espiritualidade laica, uma espiritualidade filosófica, exatamente a mudança da história que ele está tentando descrever aqui e que vai ser capaz de reencantar o mundo e que vai partir justamente dessa Europa que parecia moribunda, secularizada, sem Deus e caminhando para o vazio, vai ser justamente ela que vai dar as condições de possibilidade para que a gente experimente essa transformação no nosso meio. Então, a gente pode fazer uma síntese do que foi falado até agora. A evolução afetiva, ela ficou conhecida então como a aposta no fortalecimento dessa lógica do sentimento, da afetividade, do amor como um princípio de sentido. Para muitos, nela assistimos ao nascimento de uma nova representação do sagrado que revoluciona lenta, mas firmemente a nossa existência, fornecendo novo e mais amplamente compartilhado princípio fundador de uma visão de mundo odierna. Diante de tal aposta, resta nos perguntar: os afetos são a verdadeira fonte de recuperação de sentido que hoje reorganiza os valores que alimentaram a civilização ocidental moderna? Eles são suficientes para isso? Os valores e a revolução íntima, da intimidade, da afetividade, ela sim é o princípio mais amplamente compartilhado que nós temos contemporaneamente. É o
que forma a visão de mundo odierna, é o que alimenta e que move as pessoas contemporaneamente, que faz os pais se sacrificarem pelos filhos, que faz com que as pessoas se sacrifiquem. Já não são mais as grandes narrativas, é o fim das grandes narrativas, como vai dizer François Lyotard, mas o que nós temos agora é a narrativa da afetividade, da revolução do amor, e a pergunta é suficiente para que isso seja introduzido dentro das famílias e elas assumam, então, um lugar de protagonismo frente ao esfacelamento dos valores em sociedades, sejam comunistas ou liberais, totalitárias ou democráticas? A minha opinião é que não, e eu vou mostrar por quê. E o que me ajuda muito a fazer isso foi um seminário que aconteceu há algum tempo aqui no Brasil, cujo título foi Família, Religião e Política, organizado pela editora Boitempo, em que estavam presentes 3 debatedores, uma professora universitária, uma militante transexual e travesti e um pastor evangélico, aonde a discussão a respeito de família, religião e política teve essas interconexões, cada um representando um ponto dessa discussão. E o que chama muita atenção foi um seminário curto, são 3 falas rápidas, e depois uma série de discussões, cada um das suas próprias falas. Mas me chamou muita atenção, esse vídeo circulou muito superficialmente, ele passou desapercebido pelos líderes e pelos teólogos da igreja, mas aqueles que viram ficaram o chamando de o seminário sobre o fim da família, porque um dos participantes fala claramente a respeito do fim da família. A militante, ela vai chamar, claramente dizer que a família tem que acabar. E num raciocínio muito coerente, ela vai dizer que, por muito tempo, o discurso LGBT e da revolução afetiva e da revolução sexual, ou também chamados estudos queer, eles, de certa maneira, quiseram resguardar algum tipo de discurso de boas vizinhanças com a família, dizendo: nós não estamos querendo destruir a família necessariamente, o que nós estamos querendo dizer é multiplicar as formas de organização familiar, dar lugar a novos escopos e possibilidades, mas que, na verdade, para sermos coerentes, o que nós precisamos fazer é acabar com a família. E o auditório ovacionou essa fala ficou muito conhecida, teve muita repercussão, o vídeo foi cortado e isso circulou por muito tempo, muitas entrevistas foram dadas, por isso o vídeo ficou conhecido como O Fim da Família. Ele está disponível nos canais do YouTube, de streaming aberto, e toda a discussão continua a partir daí. Por um lado, as 2 debatedoras, elas tinham o interesse de que sim, que a família terminasse e que isso é uma consequência lógica da revolução afetiva, dos estudos de subjetividade pós-estruturalista e do discurso queer. Mas o pastor evangélico ali, apesar de todos os seus compromissos com uma visão de mundo que dessubstancializou profundamente a verdade cristã, ele tenta resguardar a família. E é muitíssimo interessante essa tentativa, porque, de um lado, ele quer estabelecer diálogo com os outros debatedores, ele quer concordar, ele quer afirmar a desconstrução de valores, ele quer afirmar a não exclusividade do cristianismo, ele fala isso várias vezes, ele fala: olha, não é porque sou pastor, não é porque eu estou fazendo nenhum tipo de fisiologismo com a minha própria religião, Deus não é cristão. Então, ele joga fora vários conceitos importantíssimos da fé cristã, mas o de família não. E ele tenta insistir que não é necessário abrir mão da família. E as pessoas o escutam atentamente, muito respeitosamente. A professora o escuta e, inclusive, cita Karol Wojtyła sobre o personalismo e a filosofia dele, que achava muito interessante o que ele falava, que enquanto ela estudava, leu bastante o João Paulo II, mas chegou a um momento de entender que as pressuposições, e aqui ela faz um raciocínio pressuposicionalista correto do início ao fim, ela vai dizer que as pressuposições era de uma sociedade hierárquica, como é a sociedade vista de um ponto de vista romano e católico, e por isso ela não poderia concordar nem com ele, nem com Wojtyła, e ela tinha então que concordar que a família tem que acabar. O que eu achei muitíssimo interessante é que é um vídeo que mostra claramente, e não sei se só o pastor não percebeu, que tem limites para o diálogo. Existe uma antítese fundamental de que não dá para afirmar a família e que ele se coloca numa saia justa muitas vezes nas coisas que fala e precisa
se desculpar muitas vezes, porque simplesmente ao insistir em resguardar a família, por claro, uma reminiscência cristã de um conceito muito fundamental, não só para a fé, mas também para a sociedade, percebe que sem a fé e sem conceitos teológicos mais robustos, pela mera afetividade, pelo mero amor, que é evocado várias vezes pelo sentimento e pela construção afetiva, não só não é possível resguardar a família, como também não temos nenhuma possibilidade de sustentar qualquer outro tipo de relacionamento, quando a gente tem a afetividade como critério último. Então, a família acaba. E, nesse aspecto, nós precisamos concordar que o raciocínio das duas convidadas é altamente correto e a tentativa do pastor evangélico é infeliz e mal sucedida, justamente pelo seu despreparo em categorias mais sólidas, tanto sociológicas quanto filosóficas e teológicas, para apresentar uma alternativa nesse ambiente. E o que é interessante é que o que está em jogo nessa discussão, que fez com que fosse insuficiente a sua resposta, é que toda essa discussão e a incapacidade do pastor de salvaguardar a família está na pressuposição básica de que a família é uma instituição social culturalmente construída. É isso. Em vários momentos eles falam, olha, ela foi construída, ela está sobre uma série de contextos familiares, contextos econômicos, contextos sociais de dominação, de controle da sexualidade, e que a gente, então, mexendo nesses contornos, essas configurações sociais, a gente mexe nela também e a desconstrói culturalmente. Em outras palavras, ela desenvolveu-se ao longo da história para responder necessidades específicas, necessidades bióticas, necessidades sociais, econômicas, afetivas. Nós já vimos isso quando nós apresentamos aqui modelos de família fundadas socialmente e que tinham finalidades econômicas, finalidades afetivas. E agora, uma vez que elas são historicamente contingentes, elas podem ser diferentes, como também elas podem não existir. E por isso esse é o fim da família. A pressuposição é essa, e contra ela o pastor nada podia fazer, uma vez que ele também não tem condição de evocar nenhum princípio que transcenda a história. E isso é muito importante, porque o que nós temos aqui é o ponto nevrálgico da insustentável leveza da revolução afetiva como parâmetro para poder orientar a construção familiar. Os meros afetos não são suficientes para isso, organizados socialmente, ou como o Luc Ferry apresenta, e mesmo como o seminário demonstrou, quando a gente só tem essas construções sociais, quando elas são eminentemente relativas à história, relativas à temporalidade, não há nada que não nos impeça de construir de um jeito e desconstruir do outro, ou em determinado momento simplesmente construir de outra maneira e acabar com a família. Esse é o fim da família. E o que me chama muita atenção é que isso passa desapercebido, não só ao pastor evangélico em questão, mas a outras formas de apresentação da família, que são insuficientes por errarem no mesmo ponto. Eu gostaria de terminar esse momento aqui falando de uma inesperada surpresa, que é a apresentação do James Smith no seu livro Desejando o Reino, sobre como ele enxerga a família. Não só a família, mas o Estado, a igreja e todas as outras instituições sociais como meras instituições culturais, caindo exatamente no mesmo erro. Veja o que o Smith fala a respeito disso. Tenho defendido a tese de que devemos conceber a pessoa humana não como um container cheio de ideias e crenças, mas como uma flecha dinâmica que pulsa de desejo e que é dirigida para alguma coisa maior, para a qual aponta e que, por sua vez, torna-se um espelho do tipo de pessoa humana que ela se torna ou quer se tornar. Somos fundamentalmente criaturas que anseiam por visões particulares do reino, de boa vida, e o nosso desejo é moldado e dirigido por práticas que miram o coração e por isso assim dizer. Até esse momento, nossa tendência foi a de nos concentrarmos na pessoa como se ela fosse um indivíduo. Assim, a figura 1 deveria ser uma imagem esquemática de uma pessoa. Contudo, o indivíduo está sempre envolvido, atenção aqui, em um nexo de relações e instituições sociais. E isso já está embutido na imagem esquemática. O self é sempre moldado por práticas que se acham atreladas às instituições sociais nas quais estão incorporadas. Não há práticas privadas,
Portanto, o nosso coração está constantemente sendo formado por outro e geralmente por meio de instituições culturais que criamos. Então, isso aqui uma espécie de resumo do projeto do James Smith, que é uma trilogia, que o Desejando o Reino é o primeiro volume, que ele completa o terceiro volume quase 10 anos depois, que é o Aguardando o Rei, e que ele está fazendo uma crítica à antropologia filosófica reformada, aonde que muitas vezes preponderou uma ideia muito racionalista de ser humano, como um container de ideias, e ele apresenta então uma figura mais dinâmica, como uma flecha de desejo, em que o desejo, a afetividade, os amores assumem o protagonismo de quem nós somos e dizem o que somos e em busca do que estamos. E então o nosso coração, ele é moldado pelas práticas que nós nos habituamos a fazer, e essas práticas, observe como o Smith coloca, são todas sociais, são todas coletivas, não existem práticas privadas, há um coletivismo aqui, e nós vamos ver o problema disso lá na frente, mas aqui ele já mostra afirmações bastante categóricas sobre um coletivismo na qual nós sempre estamos, o nosso coração está constantemente sendo moldado por outros, e geralmente pelas instituições culturais que nós criamos. E aqui então ele vai apresentar uma definição de cultura, uma definição muito boa de cultura, que eu concordo com ela, só que ele aplica à família, e aí então ele comete o mesmo erro que nós vimos até aqui. Veja o que ele diz. Ele vai falar, nós nos esquecemos de que cultura não é uma coisa que existe por si. E isto sim é uma atividade. A cultura, poderíamos dizer, é mais um verbo do que um substantivo. Ela é fruto da construção ou do cultivo, a palavra grega poiesis, humano. Portanto, as instituições culturais são aqueles conglomerados de prática e de ambientes construídos que desabrocham e se desenvolvem com o tempo para atender às necessidades, às carências e aos desejos. Essas instituições não caem do céu pronta. Em outras palavras, as instituições culturais não são criadas, elas são subcriadas, para usar o termo de Tolkien num contexto diferente. Elas são engendradas e desveladas pela criação humana, respondendo aos convites entranhados na terra, por assim dizer. A família, por exemplo, é uma instituição cultural que se desenvolveu ao longo do tempo em resposta a todo tipo de necessidade e de carência, inclusive as necessidades físicas para provisão e proteção, além de desejos mais profundos de intimidade e de produção de sentido. Circulamos por uma pletora de instituições todos os dias. De fato, a modernidade é marcada por uma explosão de diferenciação, das quais emergiram muitos tipos diferentes de instituições culturais, tais como empresa, Estado, universidade, mercado, igreja e assim por diante. Então, veja, primeiro ponto aqui, ele apresenta cultura. Ele fala, olha, cultura não é uma coisa que existe por aí. A gente não substancializa cultura. Cultura é mais um verbo do que um substantivo. É mais fácil a gente falar de modo cultural do que de cultura. Isso é um erro muito clássico dos cristãos, quando ele fala, nós precisamos influenciar a cultura, nós precisamos dominar a cultura. A gente não pega a cultura. A cultura é a água que nós estamos nadando, ela é o ar que nós respiramos. Cultura são as práticas. Tudo aqui que vocês estão olhando aqui, que não é planta ou um ser vivo, é cultura. Tudo aqui foi culturalmente construído, tudo aqui foi culturalmente produzido, a menos as coisas que são naturalmente produzidas, as coisas que foram naturalmente desveladas. E nós, então, fazemos uma série de coisas, nós criamos uma série de coisas. Aquilo que não foi criado naturalmente, então criado por Deus, foi subcriado pelos seres humanos culturalmente. Isso é cultura, e eu concordo com James Smith. E ele, então, vai falar sobre as nossas instituições culturais. Ele começa com a família. Ele vai apresentar a família como essa instituição cultural que se desenvolveu ao longo do tempo como resposta de necessidades e carências, necessidades econômicas, fisiológicas, mercadológicas, de proteção, e depois a gente vê na modernidade uma explosão de diferenciação e todo tipo diferente de instituições, e ele coloca outras instituições como também culturais, a empresa, o Estado, a universidade, o mercado e a igreja. E com isso, o Smith se afasta muitíssimo da tradição reformacional e reformada que ele faz parte, que não enxerga a família, nem o Estado e nem a igreja como comunidades culturais, mas como comunidades naturais. Naturais porque foram ordenadas, fazem parte das ordenanças criacionais de Deus. As famílias tais como nós entendemos e concebemos, elas foram sim dadas de cima para baixo, foram criadas, como ele diz, que as instituições
instituições não foram nesse parágrafo. E ele vai continuar mostrando o que está em jogo numa sociedade cultural. Então, veja aqui, para seguir aquele diagrama que eu já havia mostrado para vocês, se a gente for seguir a definição do James Smith sobre família, uma família de função fundante cultural e de função guia sensitiva de desejo, vai ser a primeira vez que nós temos um regresso em você ter uma instituição que é fundada numa modalidade que é mais superior do que a modalidade que ela está indo. Então, ela está retrocedendo. É exatamente isso. Quando o Smith, no seu projeto que responde muito bem a essa revolução afetiva, ele coloca a família como culturalmente formada e que tem como sua flecha ou sua divisão propulsora justamente as afeições, os desejos que moldam o coração. Ele está retroagindo, fazendo com que uma instituição que é cultural e tipicamente humana passe a funcionar ou ter como finalidade uma função que é típica de atividades quase não humanas, meramente animais, que são as afeições, que fazem parte do humano, mas o ser humano é muito mais do que isso. Então, nós temos pela primeira vez um regresso no que diz respeito a uma concepção familiar. Até mesmo os casamentos por interesse, eles eram culturalmente fundados, eles eram socialmente fundados com finalidade econômica. Até eles tinham algum avanço, muito pequeno, muito reducionistas ainda, mas tinham algum avanço. Ou mesmo a revolução afetiva que tinha socialmente construída e ainda com padrões econômicos, como nós vimos, ainda tinha algum avanço. Mas tal como nós vemos hoje, com a afeição como o único princípio de sentido organizador da sociedade, nós temos um retrocesso cultural, familiar, sociológico, seja lá o nome que nós damos, sem precedentes, quando aquilo que funda, quando uma cultura que pressupõe muito mais do que mera afeição, tem uma das suas instituições fundamentais funcionando a partir das meras afeições, dos meros sentimentos, da mera revolução da intimidade. E isso é danoso. Veja os problemas que isso engendra. Veja o próprio James Smith falando. Em um nível muito básico, essas instituições culturais são produtos da poiesis humana, da subcriação humana. O que significa dizer que elas não são naturais. Ninguém se depara com hospitais e universidades como se fossem entidades que ocorreram naturalmente. Assim como sabemos que a fumaça é um sinal de fogo, também as instituições culturais são um sinal de atividade humana. Contudo, há um sentido igualmente importante de que as instituições culturais ganham vida própria. Embora sejam, em última análise, criação humana, no momento em que passam a funcionar plenamente, não podem ser reduzidas aos caprichos e interesses particulares dos seres humanos. Elas se revestem de um tipo de poder sistêmico que lhes dá uma influência que é independente dos agentes individuais. O resultado é que, embora as instituições culturais sejam basicamente criações humanas, há também um sentido importante que o ser humano é um produto da formação que recebe por intermédio das instituições culturais. Então, aqui, mais uma vez, o coletivismo do Smith apresenta aqui em que o indivíduo some no interior dessas construções culturais. Mesmo que elas sejam criações do indivíduo, elas têm vida própria. Veja os termos que ele utiliza para dar algum tipo de normatividade a essas instituições. Elas ganham vida própria, elas passam a funcionar à revelia daqueles que os criaram, elas, independentemente dos seus agentes individuais, e mais do que isso, elas passam a ser o objeto de formação dos indivíduos, como ele colocou lá atrás, porque já não tem mais processos privados, são sempre formados socialmente, mesmo que essas instituições sociais sejam criadas individualmente. Há uma grande lacuna aqui, há um erro de lógica muito básica aqui, que é típico de todo coletivismo ou de todo individualismo, como nós vamos ver a seguir. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é como que é danoso a gente encarar a família como uma mera construção cultural. E ele vai terminar com a consequência mais drástica nisso. Como subcriações, as instituições culturais também são contingentes, tanto no sentido de que poderiam não existir, ou seja, a família poderia não existir, a igreja poderia não existir, o Estado poderia não existir, quanto no sentido de que poderiam ser
diferentes. Como produtos culturais humanos, elas são flexíveis e maleáveis, podem ser configuradas de diferentes maneiras, dependendo dos fins para os quais são orientadas. Portanto, é importante observar que, assim como as pessoas são criadas dinâmicas e intencionais, voltadas para um telos, as instituições também se caracterizam pela mesma orientação dinâmica. Ela é extática, ou seja, voltada para certos fins, para fora de si, de modo especial para certas visões de reino e configurações particulares de boa vida. As práticas que são partes de instituições culturais têm como objeto apontar nosso desejo para certos fins, precisamente porque tais orientações se acham inscritas na própria instituição. Então, veja, uma vez que elas são subcriações, elas não são naturais, elas não têm normatividade natural, desvelada por Deus, mas são desveladas pelos seres humanos, então elas são contingentes. Isso significa que elas poderiam não existir, como também elas poderiam existir de outra forma. Elas poderiam se modificar, elas são flexíveis, elas são maleáveis, e elas podem se configurar de maneiras distintas, mesmo que elas assumam vida própria e mesmo que elas cristalizem algum tipo de normatividade, elas são sempre extáticas, elas sempre vão para fora de si e elas estão configuradas de uma maneira muito própria, e essas práticas de instituições culturais, então, têm o objetivo de apontar para certos fins que muitas vezes podem mudar ao longo do caminho. E isso gera um problema muito grande para nós, porque uma vez que a gente não tem normatividade, o que nós podemos dizer é que qualquer instituição afetiva pode ser chamada de uma família com função fundante cultural e orientação sensitiva. Qualquer orientação, seja ela de uma pessoa com seu gato, seja ela de duas pessoas de orientação do mesmo sexo, seja qual for a orientação, é tudo relação afetiva. E quando é relação afetiva, há um retrocesso nas diferenciações, a diferenciação do que era a família e as diferenciações que existiam, por exemplo, entre os relacionamentos entre seres humanos e animais, simplesmente ficam embaçados, ficam simplesmente perdidos. As brincadeiras que nós fazemos hoje, que se tornaram memes, os chamados pais de pet, na verdade, são um sintoma de uma perda dos contornos que fazem da relação entre seres humanos e animais, meramente afetivas agora, não terem critérios de distinção e que fazem com que eles sejam membros da família, dando à família, então, qualquer configuração que seja culturalmente fundada e que oriente-se por aspectos afetivos. A gente não tem critério mais. Ela não funciona para nós com nenhum aparato normativo, justamente porque ela poderia, como o Smith coloca, como toda instituição cultural, ele está certo quanto a isso, ela pode ser diferente. Se ela é culturalmente construída, ela é, num determinado momento da cultura, ela é de um jeito, e ela pode ser maleável, ela pode ser desconstruída e construída de novo. O ser humano pode ser feito assim, família pode ser feita assim, se são a igreja, o Estado, se são encarados como instituições culturais. Esse é o ponto que nós temos aqui. Portanto, a gente pode fazer uma conclusão preliminar para a gente poder discutir um pouco sobre, ao apresentar as instituições litúrgicas como meras instituições culturais, estruturadas pelo desejo, retiramos qualquer possibilidade de resistir à contingência inerente ao modo de desvelamento histórico, porque o núcleo de sentido da modalidade cultural é o desvelamento histórico, e ele arrasta com tudo na mudança simplesmente do tempo. Nada nos impediria de chamar qualquer relação afetiva culturalmente estabelecida de família, e dessa forma esse instituto social desapareceria como um desenho na areia sobre as ondas do mar. E aqui claramente nessa ideia de desenho na areia é uma citação do Foucault, que ele termina a arqueologia do saber, o seu livro, dizendo que o ser humano, visto de um ponto de vista pós-estruturalista, que é muito próximo dessas instituições culturais que o James Smith nos apresenta, ele nada mais é do que um rosto desenhado na areia, que o mar tem esse dever de apagar quando passar. É exatamente esse o fim da família, e é exatamente isso que a gente, então, se ocupou até aqui. A gente tem um tempo agora para perguntas e, bem, eu não sei quanto tempo que a gente tem exatamente e a gente pode usar, mas... Quanto tempo? Você tem mais quantos blocos? Quanto você... Mais um. Tá bom. Um pequeno. Tá bom. A gente tem ainda uns 40 minutos. Acho que a gente pode dedicar uns 10, 15 minutos aqui. Beleza. Eu só não estou conseguindo voltar. Sair. Eu fecho para você. Fecha para mim, me volta. Socorro.
Obrigado demais. Chegaram poucas perguntas. Eu formulei duas, na verdade, mas vou começar com a do Daniel, que chegou perguntando algo mais das fundamentações teóricas, de como que você configura esse movimento. Ele pergunta: estamos falando da modernidade tardia, também chamada de pós-modernidade, ou do que chamam de pós-estruturalismo quando tratamos da revolução afetiva? Então, como que você boa pergunta. explicaria aí onde você situaria e quais são as correntes que formam isso? Boa pergunta. Essa é até uma forma mais robusta de tratar as coisas, porque geralmente a gente chama de pós-modernidade, uma coisa muito, muito, muito solta, né? O termo mais correto, se a gente quiser falar sobre isso, a gente vai mencionar um pouco sobre isso, é pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo, enquanto filosofia, diz respeito a gente simplesmente abrir mão de estruturas muito rígidas, sejam elas, claro, que começou com uma discussão linguística, né, mais com Foucault, Saussure e tudo mais, mas que posteriormente assumiu dimensões culturais, políticas, de não termos estruturas, e é isso que caracteriza o Maio de 68, etc. Eu tendo a não gostar de chamar a contemporaneidade pós-modernidade por causa disso, porque ainda tem muitos fenômenos que são modernos, são muito tipicamente modernos, que nasceram na modernidade, então a gente poderia falar de uma modernidade tardia, e mesmo no interior da contemporaneidade, em que o pós-estruturalismo é muito forte, existem tentativas bem contemporâneas, bem atuais, que são bem do espírito do nosso tempo, que dizem que não são pós-estruturalistas. Eu vou apresentar para vocês aqui no próximo bloco, quando a Djamila Ribeiro vai falar sobre lugar de fala e vai falar a respeito de feminismo negro e o mesmo problema que ela tem com James Smith sobre indivíduo e coletividade. Ela fala que não é uma questão de pós-estruturalismo, como os críticos gostam de dizer, mas é estruturalismo, e aí racismo estrutural, todo tipo de argumento estrutural, e isso é um tipo de modernidade, e então é uma modernidade tardia. Então é meio borrado, Daniel. Foi o Daniel que fez a pergunta, né? É um pouco meio borrado, Daniel. Por isso que eu não gosto de usar pós-moderno. Eu acho que é uma modernidade tardia, que tem no seu interior, no seu campo de tensão, o pós-estruturalismo como uma corrente muito forte, mas tem vozes dissidentes também, que são bem típicas do nosso tempo. Depois eu vou te fazer um pedido que veio do Daniel de uma maneira mais formal, mas se você puder indicar um livro inicial, para a pessoa que quer entender o pós-estruturalismo, não tem muita bagagem. Existe esse livro? Existe. Se eu não me engano, se não é a Vozes, eu acho que é a Vozes, ela tem uma coleção que tem esses títulos que chama pós-estruturalismo, idealismo, nietzscheanismo, e tem um de pós-estruturalismo lá. É uma boa introdução. Tem um lá sobre ética das virtudes. Você acha na Amazon, fácil para comprar. Se não for da Vozes, é uma católica, tipo Loyola ou Paulus, mas é quase certeza que é da Vozes. Bom, gente, eu estou esperando perguntas de vocês aqui. Enquanto isso, eu vou soltar as que eu escrevi aqui. Pedro, você falou do Smith, né? Você mesmo destacou. Ele é um cara altamente versado aí na abordagem reformacional, inclusive ajudou a editar No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, né? Acho que a divisão dos capítulos. O que você acha que leva ele a esse tipo de afirmação em relação à família? Assim, na sua opinião, que tipo de compromissos levou ele a ter dificuldade de afirmar família como algo criacional? Porque o Estado, a gente até discutiria de uma maneira talvez mais aberta, assim, mas a família é dose, né? Pois é, eu queria até saber o que vocês acharam aí, se o meu espanto com ele é um espanto injustificado, né? Porque assim, quando eu li, eu falei, meu pai do céu, ele jogou o bebê, a água, tudo fora, foi tudo embora com essa definição dele. O Smith, ele tem, eu acho que ele é o justo meio, assim, ele é um fruto de duas influências. Acho que a gente já conversou sobre isso, eu e o André. Ele é fruto de duas influências muito diferentes, e ele é
igualmente filho de duas pessoas, assim, de dois pais muito diferentes, assim, ele tem o DNA dos dois, que é a filosofia reformacional, essa que o André falou, que é aqui na semana que vem eu vou apresentar respostas a partir dela. Então, a filosofia reformacional, a gente está falando do Doivert, do Kuyper, né, o neocalvinismo, ele conhece, ele é o editor da revista que o Doivert criou até hoje. Mas por outro lado... Ele abriu mão recentemente, eu acho. Ah, é? Ele tá só com a Image Journal. Ele, inclusive, Né? falou dessa mudança no texto. Interessante. Não sabia disso, não. Então, assim, ele participou de coisas importantes aí que o André falou, da edição de livros do Doivert, só que, por outro lado, ele também é fruto da ortodoxia radical. Ele reconhece-se e é reconhecido pela ortodoxia radical. O que é a ortodoxia radical? É um movimento teológico muito recente que surgiu em Cambridge, de alguns professores universitários. Não é um grande movimento assim, mas eles, como são muito representativos e são muito populares e publicaram muito, acabaram se mostrando como ortodoxia radical e que rompem com muita coisa da modernidade. Eles fazem uma crítica à modernidade a partir de fontes pré-modernas. Então, Agostinho, Aquino, Dom Scotus, isso está sempre no horizonte do John Milbank, por exemplo, é o grande nome da ortodoxia radical, está vivo ainda, dá para acompanhar até no Twitter, e outros nomes, né? Catherine Pitchcock, dentre outros. Graham Ward, e o James Smith leu, conhece, é muito influenciado, e eu acho, e aí é a minha leitura, que o Smith é mais ortodoxia radical do que filosofia reformacional. Isso tem se mostrado cada vez mais evidente nos textos dele. Assim. Você pega os primeiros livros dele, ele era mais filosofia reformacional, aquela coisa de sair do pentecostalismo e encontrar o neocalvinismo. E aí depois, é interessante ver isso num autor, né? Ele tem essas origens pentecostais, encontrou no neocalvinismo muita resposta, ele é de uma igreja de confissão reformada, mas aí depois as influências da ortodoxia radical têm o levado a uma série de afirmações, por exemplo, o livro Quem Tem Medo do Relativismo, ele há bastante concessões. Vejam, essas coisas que ele fala de mero coletivismo sem o indivíduo, uma assimetria da racionalidade com a afetividade. Isso em outros autores, não precisa só ser dentro da tradição reformacional. Isso em outros autores é muito mais equilibrado. Eu tenho um amigo que sempre fala, ele fala, esse pessoal fica muito empolgado com James Smith, tá tudo no Dallas Willard, tá tudo lá na Renovação do Coração, só que de maneira muito mais equilibrada. A afeição, a cognição e a volição. E ele que também não era um ingênuo, né, filosoficamente falando. Então, eu acho que há um desnível, sim, há um desequilíbrio na antropologia do Smith, e acho perigoso, inclusive, mas não deixa de ser brilhante, não deixa de ser, por exemplo, essa definição de cultura dele é muito legal, é uma definição bem neocalvinista de cultura. O Kuyper define assim, quase que a mesma coisa em outros lugares, mas quando ele aplica a essas três instituições, o Doivert vai falar que as três instituições são naturais, o Estado, a família e a igreja. Você não sai da igreja, você não sai do Estado, você não sai da família. Você nasce dentro delas. Principalmente isso para quem batiza crianças, por exemplo, é mais fácil ainda de entender. A criança nasce dentro do pacto, assim. Ela era assim em Israel, ela nasceu no pacto, ela era circuncidada. Ela podia querer rejeitar aquilo. Como a gente pode perder cidadania, como a gente e ser expatriado, né? E como a gente pode também fazer de tudo em relação à nossa família também, de ser como é o nome quando você é tirado da sua família? Isso, deserdado. Exato. São processos difíceis, porque envolve biologia na família, envolve território no Estado, na igreja envolve pública profissão de fé, então atos de fala. Então não é tão fácil assim se livrar, mas é possível se livrar. Mas não é qualquer associação voluntária. A empresa é uma associação voluntária. Se você não consegue sair de dentro de uma empresa, você é escravo. Simples, é escravidão. Se você não consegue sair de um clube de observação de pássaros, você é um prisioneiro ali dentro. Isso é uma associação voluntária. Isso é voluntarismo. E você está ali por afeição. Eu quero ver pássaros. Quando eu enjoar disso, eu saio. Uma empresa também. O ambiente é muito tóxico. Então, quando eu quiser, eu vou embora. Agora, a família, não. Você não abre mão da família assim. Você não abre mão da igreja assim. Você não abre mão do... Ainda que
a afetividade tenha transformado todas as instituições, incluindo a família, o Estado e a igreja, como associações voluntárias que eu quero abandonar de qualquer forma. Então, Brasil, ame ou deixo. A família não está bem, não tem mais afetividade, sai e monta outra. A igreja não tem mais negócio, não estou gostando mais, o pastor, nossa, ele fala de um jeito que eu não gosto, tal, vou embora. E esses são as consequências da revolução afetiva, e aí em todos esses temas, mais especificamente na família, que se torna insustentável. E a família tem que acabar, como diz a ativista do seminário. Não sei se também ficou claro as relações que eu queria estabelecer lá com o seminário e tal. Eu peguei muita coisa nesse primeiro bloco, né? O próximo é menor, mas eu estabeleci muita coisa aí, né? Não sei se ficou claro. Eu O acho pessoal não que fez pergunta, né? tá Então muito deve bom. estar assim. Não, chegaram mais perguntas, tem pelo menos 3 perguntas aqui boas. E eu vou te Ótimo. pedir para ser um pouco mais rápido na resposta, qualquer coisa você alonga ela depois no áudio, pode ser? Tá bom, pode ser. Diante de tudo isso, de que a família não é qualquer coisa, casamento não é qualquer coisa, a nossa visão cristã de ver isso como criacional, nessa sociedade pluralista, até que ponto você acha produtivo para o discipulado, para a fé, para o testemunho, a gente lutar pelo uso desses termos no espaço público? Por exemplo, pode ser casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou não, a gente tem que falar que isso é união civil. Até que ponto é produtivo lutar pelo uso desses termos, assim? Eu acho que é fundamental, se a gente não desvincular a afetividade de casamento, se a gente não desvincular união estável de casamento, a gente vai ver falecer na esfera pública essas coisas. Assim. É justamente o processo de indiferenciação dos conceitos, é você pegar um conceito e esticá-lo ao máximo para ele aglomerar um monte de coisa que faz com que ele vire qualquer coisa. Então, o futuro, inclusive, da discussão proveitosa é a gente ter a habilidade de mostrar por que que isso aqui é casamento e aquilo ali não é. E é o desafio que eu vou deixar para a semana que vem, né? Porque eu tinha que dar respostas só na última semana para que todo mundo volte aqui. Senão eu dou a resposta agora ninguém aparece mais. Então, a última semana vai ser para isso. Mas, assim, não basta só dizer que isso aqui é a família e o resto não é. Mas por quê? Tem que ter uma razão profunda para isso, que se encontra na própria realidade, orientada pela própria Trindade. Esse é o spoiler assim da semana que vem. Mas fora isso, a gente no espaço público a gente tem que fazer isso. Caso contrário, a gente perdeu o debate. Tem uma pergunta similar, ela veio do Jared. A ideia da família como construção social tem argumentos bastante críveis. A família patriarcal do Antigo Oriente, eventualmente polígama, com dispositivos jurídicos como o levirato, é distinta da família nuclear, com pai, mãe e 2 filhos. Como argumentar que a família tem uma estrutura perene? Boa. Basta você olhar todas as vezes que estruturas temporais foram argumentadas a respeito, em diálogos com Jesus. Jesus sempre respondeu questões a respeito de família e de sexualidade remontando a Gênesis, nunca a lei. Interessantíssimo isso. Jesus sempre remontou a Gênesis. E a lei e os desenvolvimentos culturais sempre foram sinal de decadência moral e espiritual de Israel das ordenanças criacionais. Então, nós temos ordenanças criacionais reveladas. Essa família nuclear que a gente chama hoje, ela está lá em Gênesis 2, 23 e 24. Ela é heterossexual, monogâmica, pactualista, não afetiva. Ela tem outras bases, ela espelha outras relações. E ela foi se perdendo ao longo da história de Israel, com uma série de outras coisas. E o Senhor Jesus, sempre quando era questionado quanto a isso, ele respondia fazendo menção àquilo e falava da lei como fruto da dureza do coração do povo, da incapacidade deles de cumprir essa vontade. E aí a argumentação nossa vai ser tentar mostrar que se pegar o conceito de direção, de orientação, que é inclusive um conceito muito interessante contemporaneamente, né, de orientação sexual, em que direção a família se orienta, e dizer que determinadas direções que estão querendo construir a família, elas são contrárias à realidade
Ela não é que elas são contrárias à família, não é porque não é bonitinho, não é porque vai desagradar a Deus, porque essas coisas não. Estética, fé, isso tudo é relativo para eles. Não, é mostrar que isso é contrário à realidade. Isso tem um confronto com a própria realidade, isso não funciona no mundo real. E porque aponta para uma direção contrária das estruturas mais profundas do mundo real. Então, por isso que a gente chama de pecado, por isso que a gente fala que foi revelado de uma outra forma, e assim por diante. Acho que a última dessas, mais jogo rápido aqui, o Carlos Lamin fez uma pergunta. Ele perguntou, na sua opinião, qual a influência do marxismo nessas pessoas que você citou? Eu acho que ele falava do Luc Ferry, do Pastor Henrique Vieira e do James Smith, assim. Mas eu acrescento, assim, o que você acha que é uma influência mais perigosa hoje, até mesmo por conta da citação lá do Rod Dreher? Você acha que o marxismo ou esse liberalismo, para nós aqui no Brasil? Sim. Então, o Luc Ferry é um conservador. Ele é um conservador, assim. Inclusive foi um dos primeiros contatos meu com o conservadorismo político, assim, que tirou... Ateu, né? Ateu, exatamente. Conservador ateu. O Dreher também é um conservador católico, na verdade ortodoxo hoje. E o James Smith também. Ele não é progressista. Então, assim, o único progressista aí mesmo é o Henrique Vieira. Até que ponto o marxismo nos influencia na Revolução Afetiva? Quase nada. Porque o pessoal da Revolução Afetiva é muito crítico ao Marx. Por quê? Marx era cego a essas coisas. Inclusive, a Eva Illouz, que escreveu o livro Amor em Tempos de Capitalismo, que é sobre capitalismo afetivo, ela vai dizer que a grande crítica ao capitalismo que ela faz, que não é uma crítica marxista, é porque o Marx e o Weber não falavam nada de afetos. E o tipo de capitalismo que a gente vive, o tipo de consumismo que a gente vive, é uma sociedade eminentemente afetiva. O Marx, na verdade, não falou nem de gênero. Mulher e homem na fábrica para o Marx era a mesma coisa. Não tinha distinção. Os marxistas posteriores, Alexandra Kollontai, ali na Rússia, Rosa Luxemburgo, outras pessoas, então, começaram a chamar a atenção para as distinções de gênero. Mas o Marx nunca falou nada. Então, assim, é bem mais sutil, na minha opinião, porque vem como que invisível a ideia do liberalismo. Assim, na minha opinião, acho que o grande problema, a gente tem dois grandes problemas assim, contemporâneos. Assim. Um é o pós-estruturalismo, e aí sim, aí a gente pode falar de influências ali do Foucault, e do Derrida e tudo mais do Marx, aí sim a gente pode falar, mas o pós-estruturalismo é um desenvolvimento bem posterior a isso, e esse para mim é um grande problema contemporâneo. Então, uma coisa que a gente tinha que estudar era o pós-estruturalismo. Já passou, assim, eu acho, na minha opinião, assim, a gente pode estudar para entender, porque na história já passou. E da história das ideias, né? O que a gente vive hoje é um negócio bem mais complicado. E, por outro lado, o liberalismo em termos culturais e econômicos dentro da sociedade, porque é um solvente moral, assim. Nada escapa ao liberalismo, nada escapa ao individualismo da sociedade consumista. E ela só é afetiva, ela só é uma revolução afetiva porque ela encaixou direitinho nessa sociedade liberal, em que os nossos desejos, os nossos afetos são os recursos materiais em torno do qual ela se alimenta, ela se movimenta, e por aí vai. Então, tinha duas coisas que a igreja tinha que conhecer, era sobre liberalismo, e tem muitos bons livros, sabe? Tem um da editora Ainé, que eu não sei quem que escreveu, mas por que o liberalismo fracassou? E é justamente porque no interior da sua própria ideia está o seu fracasso de ser muito individualista. É um bom livro para ser lido, e esse do pós-estruturalismo também. Fizeram uma pergunta se você está falando de liberalismo teológico ou que tipo de liberalismo você está falando? Política econômica. Não, o liberalismo teológico, gente, acabou assim, tem uns 200 anos, assim, que ele acabou. Hoje em dia não tem mais assim, fulano liberal, não existe isso. Tem um colega nosso que está estudando lá no Canadá, numa universidade lá chamada Vancouver School of Theology, a famosa VST, do lado lá do Regent.
Aí todo mundo ficou falando para ele, fulano, você vai para lá, lá é liberal, lá é liberal, é liberal. Chegou lá, o que ele descobriu? Os liberais morreram uns 200 anos. E quem que está lá? Os neo-ortodoxos. Ele descobriu um negócio que também tem uns 100 anos já que existe, chamados neo-ortodoxos, Karl Barth, teologia da crise. Então não existe liberalismo teológico mais, existe neo-ortodoxia. Isso também é um troço que as pessoas poderiam conhecer, que é interessante também, está vivo e operante. Ele fala, olha, o Karl Barth aqui é o rei. Inclusive o Karl Barth ele chama a atenção de pessoas que são até muito ortodoxas no Brasil, por exemplo, Franklin Ferreira, conservador político, conservador teológico, mas ama o Karl Barth. Kevin Van Hooser, por exemplo, lá no Trinity Divinity School, conservador, teológico, mas ama o Karl Barth. A gente tinha que prestar atenção nisso. Os liberais, assim, igual era, sei lá, quando o Kuyper estudou na Universidade de Leiden, a Universidade de Leiden era liberal. Nós estamos falando de 1840. Quando o Bavinck estudou em Leiden, Leiden era liberal. O liberal, ele crê na ciência, o liberal crê na racionalidade humana. Ninguém crê nessas coisas mais depois do Foucault, não. Ninguém crê nisso aí mais, não. Então, isso é muito engraçado, né? Perdão. Não, pode falar. Não, aqui no Brasil, por exemplo, eu tive professores no meu seminário que entendiam Barth como liberal, assim. O cara é um conservadorzaço, assim, para os padrões europeus, assim. Então, isso. Umas coisas estranhas. Estava tentando fazer uma teologia contrária ao liberalismo, assim. Os seus interlocutores críticos eram os liberais. Não significa que a teologia dele foi bem sucedida. Eu tenho críticas à teologia do Karl Barth. Mas, assim, o que esse jovem encontrou lá, por exemplo, no Vancouver School of Theology, foi isso. Ele falou assim, eu fui muito mal preparado para vir para cá. Porque ficaram falando de umas coisas que não tem mais. Ele mesmo fala, os professores dele lá, assim, que já são muito críticos, que já tem toda ideologia de gênero já há tanto tempo, eles já estão questionando a ideologia de gênero. As leituras, por exemplo, de Paulo sexista, né? Os professores param em sala de aula e falam assim, gente, Paulo era tão sexista assim mesmo, o texto está dizendo isso, o próprio professor já está questionando, porque ficou tão absurdo o estado da questão, assim, ficou tão longínquo do texto bíblico, que ele fala, gente, será que é isso mesmo? Assim? Será que Paulo é um sexista? É o que o texto está falando? Então, assim, é a ressaca já, a gente já está vivendo a ressaca. Eu acho que as coisas muito práticas que nós vamos enfrentar, às vezes fica muito abstrato, né? Mas para vocês entenderem, quando eu digo que a ressaca, o que nós vamos começar a enfrentar? Sabe quando a gente recebia nas nossas igrejas uma pessoa que vinha de um segundo casamento, e a gente tinha que pastorear, tinha que casar a pessoa de novo, tal. Então, a gente vai começar a receber gente de um segundo casamento, mas que veio de um casamento homoafetivo. E aí, então, ela vai vir para um próximo casamento, mas é um casamento heteroafetivo. E a gente vai ter que mostrar para ela que o casamento não é afetivo. E que aquilo não foi um casamento que ela teve. Então, ela vai ter que reaprender tudo. E ela vai aprender tudo isso lá no nosso encontro de casais. E as experiências anteriores que ela teve foram experiências homossexuais. Entendeu? Essa é a ressaca que a gente vai lidar. Ou então, gente que fez mudança de gênero, redesignação de gênero, arrependeu, voltou e chega também só com as sequelas na igreja. E aí, a gente coloca na SAF ou na UPH? O que a gente faz, assim? A gente coloca na Sociedade Auxiliadora Feminina ou na União Presbiteriana de Homens, entendeu? Para quem não é presbiteriano, as siglas. Então, assim, onde que a gente coloca? É isso, essa é a ressaca que nós vamos ter que lidar. Então, não adianta ficar discutindo, eu acho, assim, né, na minha humilde opinião, em termos de entender a genealogia de como isso aconteceu, adianta discutir. Mas o que nós vamos enfrentar é isso, assim, é isso. Acho que eu peguei no começo, aqui, quando você estava falando do jovem, né, quando ele entra na faculdade, já tem uma lista lá de como que ele se identifica ou não, tal. É a ordem do discurso. Os meninos ficam brincando um com o outro, assim, você é normal ou você é hétero? Entendeu? As brincadeiras entre os adolescentes já é assim, então é a ordem do discurso. Bom, já são 9h10, mas o problema mais importante é o seu microfone está chiando, acho que alguma coisa está com mau contato aí. Será que é um ventilador? Melhorou? Por enquanto sim, vamos ver. Eu te aviso aqui se... Me avisa se melhorou ou não. Tá bom. Chegou um monte de pergunta aqui enquanto você falava, agora, gente. Eu vou processar aqui depois e encaminho algumas para o Pedro. Isso. Eu respondo nos áudios, que aí eu posso empolgar e gravar longos podcasts. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, nessa próxima parte aqui, eu vou falar sobre desafios contemporâneos para uma nova tipologia de instituições sociais. Bem, se até agora nós falamos sobre o que não dá certo, sobre o que não funciona, sobre o que não produz firmeza, o que não produz estabilidade para as instituições sociais, o que se coloca diante de nós? Um desafio.
um desafio de uma nova tipologia, de uma nova taxonomia de instituições sociais. A gente tem que saber de onde nós vamos encontrar instituições mais firmes para orientar o nosso trabalho. E quem me ajuda muitíssimo nisso, e é um livro que eu recomendo muito, é o Roel Kuiper, que escreveu Capital Moral, um livro publicado em 2009, Roel Kuiper, que foi senador na monarquia holandesa e um cristão, professor universitário, faz parte da Associação de Filosofia Reformacional na Holanda, é uma associação internacional, mas tem cadeiras de filosofia reformacional em várias universidades da Holanda, e ele, mesmo como senador, ainda lecionava e escrevia. E ele, então, em determinado momento do seu livro, ele começa, depois de uma longa crítica, de um belíssimo diagnóstico, ele começa a mostrar, assim, os limites da sociologia contemporânea e os desafios que a gente tem diante de nós. Veja o que ele vai dizer. Questionar as estruturas sociais quanto ao seu significado intrínseco moral entra em conflito com a imagem moderna convencional de estruturas sociais em todos os aspectos. Essa imagem é difundida pela sociologia moderna atual. O déficit dessa sociologia é o fato de que ela não consegue ver que os padrões de relacionamento humano também são são estruturados moralmente. Pela estrita separação entre fatos e valores, as estruturas sociais nessa percepção são apenas materialmente neutras e, com isso, sempre moralmente vazias. E se as instituições ou estruturas sociais não portarem significados morais, elas não são capazes de contribuir para a vinculação moral da sociedade. Essa é a pobreza da sociologia pós-moderna, que apenas consegue acreditar que as estruturas sociais são derivadas de considerações individuais e subjetivas. Então, aqui ele fala como que está o estado da questão da sociologia contemporânea. Ela acha que as estruturas sociais são moralmente neutras. Elas são fruto das atividades ou derivada das considerações individuais e subjetivas construídas e que elas são moralmente neutras. Ou seja, o déficit na sociologia contemporânea é o fato dela não conseguir ver que os padrões de relacionamento humano sempre são imbuídos de moralidade, sempre apontam para uma direção. Ou é uma direção apóstata, ou é uma direção confessional, ou ela sempre está em relação a algum absoluto. E com isso, as instituições ou estruturas sociais que também são criadas por esses seres humanos, elas carregam consigo significados morais e que, se não for assim, elas não seriam capazes de contribuir para a vinculação moral da sociedade, para os laços morais. O que o Roel Kuiper chama de capital moral é a argamassa que mantém as relações humanas coesas no interior de uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais fragmentada, narcisista, autocentrada, porque tem nos seus próprios sentimentos o critério último de escolha. Uma sociedade que não é moralmente orientada, e nós estamos falando de uma modalidade lá em cima, uma das últimas modalidades que a gente tem na descrição modal da realidade pelo Herman Doivert, que é um filósofo holandês que o Roel Kuiper conhece muito bem e baseia suas ideias. Então, nós estamos falando de um tipo de sociedade muito mais complexa do que uma sociedade que simplesmente baseia nos sentimentos e nos afetos a sua orientação cultural. Bem, e muito menos essa sociologia consegue explicar como é a aparência de uma sociedade estável e bem conectada. Os problemas insuperáveis diante dos quais essa ciência social se encontra são causados pelo aparato conceitual escolhido. É esse aparato conceitual que torna a sociologia tão infértil. O indivíduo e a realidade social são colocados em um defronte ao outro, num movimento de pensamento abstrato e interpretados como agente e estrutura. A pergunta lógica que então surge é: como a estrutura influi o agente e como o agente influi a estrutura? E a hipótese aqui contida é que o agente e a estrutura são as duas coisas contidas independentemente e, consequentemente, é preciso assumir que existe uma relação causal entre elas. Então, o Roel Kuiper vai dizer que a incapacidade do pensamento teórico, sociológico, político de apresentar respostas duráveis, frutíferas para a sociedade, se dá pelo seu aparato conceitual escolhido. Sua caixa de ferramentas teóricas é muito limitada, é muito infértil, porque indivíduo e realidade social são colocadas um contra o outro, numa tensão infinita entre indivíduo e sociedade, em que sempre se escolhe um deles. Por exemplo, James Smith, no momento anterior que nós mencionamos, ele escolhe sempre o coletivo, é um coletivista, e nós temos sempre em outras orientações, por exemplo, os liberais são sempre individualistas, inclusive essa é uma forma até mais intelectualmente refinada
de você falar sobre direita e esquerda. Direita e esquerda não são termos adequados para a gente falar a respeito das discussões políticas. A progressista e conservador melhora um pouco, mas coletivista e individualista melhora muito, porque nós temos coletivistas de esquerda e coletivistas de direita, individualistas de esquerda e individualistas de direita. E aí entram todas as nuances que nós temos na sociedade política, no mercado e assim por diante. Então, a gente precisa lidar com esse ponto. É necessário parâmetros melhores. Então, aqui a gente já começa um caminho mais propositivo de onde nós precisamos procurar soluções para os nossos problemas. E bem, quem vai nos ajudar a encontrar essas soluções, ainda não, mas ele também vai apresentar o mesmo problema, é um pastor norte-americano chamado Peter Lythard, pastor ali no Alabama, que escreveu um dos livros mais belos a respeito da Trindade, chamado Vestígios da Trindade, uma obra de 2015, muito bem escrita, belíssima, uma obra que pode ser lida de uma maneira quase que devocional, ainda que o Lythard esteja em diálogo profundo com as principais teorias filosóficas, sociológicas e teológicas da contemporaneidade. Então, é um autor que eu indico muitíssimo. E o Lythard, então, vai chamar nossa atenção para o seguinte fato. Inventou-se a sociologia para corrigir o individualismo da teoria política e da economia. Sociologias tornam a sociedade como um fato básico antes da política, da cultura ou da religião, e antes dos objetivos e aspirações dos indivíduos. A sociedade não é algo a se explicar, mas antes é a explicação, é um dado. Então vejam, o que nós tínhamos antes da sociologia? Sociologia como disciplina mesmo. A gente tinha filosofia política, a gente tinha o justcontratualismo, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau. Antes disso a gente tinha Aristóteles, Platão, a teoria política medieval, mas sempre partiam do indivíduo. Sempre o indivíduo que se dava em contrato com a sociedade, o indivíduo era mau na sociedade, ou ele era bom no estado de natureza. Sempre era um raciocínio que partia do indivíduo. O indivíduo era o dado, a sua vida individual era dada. A sociologia, ela tenta corrigir isso, tendo um outro dado, um outro ponto de partida, a sociedade. Ela não é explicada. A sociedade é um datum, ela é um pressuposto, ela é a explicação de todas as coisas. Vejam como o Smith tinha colocado anteriormente, nós vamos ver outros exemplos também, de sempre mostrar que as estruturas sociais são aquelas que explicam a formação, a orientação e até mesmo a constituição mais básica da vida dos indivíduos em cada uma das suas orientações pessoais. E tudo isso pode ser esclarecedor de várias maneiras, mas a sociologia não resolve verdadeiramente o problema do indivíduo da sociedade. Ela simplesmente inverte. Ao invés de dizer que o indivíduo é a unidade fundamental, o bloco de construção do qual fazem as sociedades, a sociologia faz a sociedade a construtora de indivíduos. Para Hobbes, os homens naturais brotam como cogumelos à sombra de uma árvore. E para a sociologia, as sociedades brotam magicamente como uma verdade exótica de fungo social. Então, ela não resolve essa tensão que o Royal Kuiper já demonstra que é um aparato teórico deficitário que faz a sociologia infrutífera para pensar a coesão moral de uma sociedade. Ela não dá conta de pensar em coesão moral, ela não consegue tirar os indivíduos e fazê-los ultrapassar a si mesmos, seus próprios interesses individualistas, e nem mesmo consegue entender as dinâmicas próprias coletivas da sociedade, porque fica nessa tensão infinita, ora oscilando para individualismos e propostas individualistas, ora para coletivismos igualmente reducionistas. Então, a gente tem que se perguntar sobre mudanças. E nessas mudanças teóricas, um pressuposto permanece constante, a saber que indivíduo e sociedade são suficientemente separados para que um possa influenciar, moldar, formar ou criar o outro. Individualistas pressupõem que indivíduos são similares a átomos duros da natureza humana, capazes de trombar uns nos outros, mas incapazes de habitar um no outro, e aqui começa um pouco o segredo do Peter Lythard. Veja aqui um ponto que é constante, inclusive em outros raciocínios, que também estava presente no raciocínio do James Smith. O que é pressuposto nesse tipo de raciocínio? Que os indivíduos são suficientemente separados da sociedade a ponto de poder criá-la, de criar a cultura, de criar as instituições sociais. São átomos duros, eles não são capazes de pensar numa outra forma, que não é uma forma muito cartesiana, uma forma muito lógica, uma forma
forma muito matematizada de se pensar, de se separar indivíduo e sociedade, mas poderíamos pensar de uma forma mais pericorética, uma palavra grega que diz respeito à interpenetração, à habitação mútua, o pertencer, o entrelaçar, o estar dentro do outro, que foi um termo utilizado pelos teólogos da Igreja Antiga para se referir às dinâmicas mais próprias da Trindade, para a gente poder entender o que acontece numa série de outras dinâmicas da realidade que não precisavam ser vistas de maneira tão separada, mas de interpenetrabilidade, de habitação mútua. E é claro que aqui eu já começo a sinalizar para onde eu vou apontar nas soluções dos problemas sociais, afetivos e familiares que nós estamos falando. Mas, por hora, é importante a gente entender que a sociologia pressupõe que a sociedade é também uma entidade que pode ser isolada dos indivíduos que a perfazem e de outros fatores como religião e moralidade. Pressupõe que os indivíduos estão fora de e são externos a outros indivíduos e a outros grupos ao seu redor. Ao menos externos o suficiente para que a sociedade possa bulir indivíduos para obrigá-los a fazer o que impõe. Então, da mesma forma, ela vê a sociedade como fora de, ela vê a sociedade como neutra, uma estrutura. Veja, quando todo tipo de raciocínio estrutural, de racismo estrutural, de feminismo estrutural, de todo tipo de manipulação e violência estrutural, é sempre visto como separado dos indivíduos, como se essa estrutura estivesse boiando, independente dos indivíduos, não estivesse habitando também nos valores, nas religiosidades, nas práticas individualizadas, numa pericorese constante entre indivíduos e coletividade. Então, essa incapacidade de relacionar os dois faz com que a sociologia contemporânea seja muito pobre, faz com que ela seja incapaz de sair dessas aporias que nós nos encontramos. Eu peguei aqui um exemplo que talvez para mim é um dos exemplos mais crassos desse erro e que se tornou mais popular, que é o livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, que é um conceito muito explorado contemporaneamente, mas muito mal formulado justamente nessa interação entre individualidade e coletividade. Em determinados momentos, a Djamila Ribeiro está enfrentando as críticas que são feitas ao conceito de lugar de fala, de que muitas vezes ele silencia as pessoas individuais, e ela vai dizer que isso não tem nada a ver, isso é uma crítica equivocada, porque ela não está falando de indivíduos, ela está falando de coletividades. Veja o que ela diz na sua obra. Quando falamos de pontos de partida ou de lugares de fala, não estamos falando de experiências de indivíduos, necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria principalmente um debate estrutural, não é então pós-estrutural, é um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social ocupado por certos grupos restringe oportunidades. Ao ter como objetivo a diversidade de experiências, há a consequente quebra de uma visão universal. Uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca, por conta da sua localização social. Vai experimentar gênero de uma outra forma. A teoria do ponto de vista feminista precisa ser discutida a partir da localização dos grupos, das relações de poder. Seria preciso entender as categorias de raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social que emergem como dispositivos fundamentais que favorecem as desigualdades e criam grupos em vez de pensar essas categorias como descritivas das identidades aplicadas aos indivíduos. Veja aqui, esse parágrafo ele tem um condensado de intenções da Djamila Ribeiro muito contraditórias. Ela começa o parágrafo dizendo que, quando nós estamos falando de pontos de partida, quando nós estamos falando de lugar de fala, nós não estamos falando da experiência de indivíduos, necessariamente. Nós estamos falando de condições sociais desses grupos que não permitem, cesseiam lugares de cidadania. E aí, quando ela vai exemplificar isso, o que ela fala? Ela fala, uma mulher negra terá uma experiência distinta de uma mulher branca. Ela evoca um indivíduo. Veja como que é contraditório e mal formulado a relação coletiva e individual, justamente porque é impossível fazer essa separação. Não existe essa estrutura boiando na realidade em que vai precisar entender raça, gênero, classe, sexualidade como elementos estruturais destituídos dos indivíduos, como se fossem dispositivos fundamentais que favorecessem ou não os grupos e as categorias para então serem aplicadas aos indivíduos. Então, veja, é a sociedade sendo aplicada aos indivíduos, mas quando é exemplificado a partir de uma mulher.
uma mulher branca, uma mulher negra. E ela não termina só aqui. Veja o que ela diz. Ela continua mostrando que, quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos falando do locus social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista de que somente o negro pode falar sobre racismo, por exemplo, e mesmo sobre indivíduos do mesmo grupo. Collins, que é alguém em quem ela está baseando o seu argumento, salienta que ocupar localização comum em relações de poder hierárquicas não implica em ter as mesmas experiências, porque a autora não nega a dimensão individual. Veja, ela fala que não nega a dimensão individual. Todavia, aponta para o fato de que, justamente por ocuparem a mesma localização social, esses indivíduos igualmente compartilham experiências dessas relações de poder. E seriam essas experiências comuns aos objetos de análise. Collins lamenta o fato de que os críticos da teoria terem dado muita atenção às questões de ação individual em vez de investigarem as experiências comuns. Então, veja, o que elas estão tentando corrigir é a lacuna individualista na sua tese coletivista, justamente porque aí é um ponto fraco. Ela vai mostrar que não se trata, ela começa mostrando que absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista, porque não se pode dizer que somente um negro pode falar sobre racismo. Ela vai dizer, porque muitas vezes os críticos gostam de pegar um exemplo de alguém negro que é contra discursos raciais, e então, por exemplo, o caso do diretor da instituição do Zumbi dos Palmares no Brasil durante o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, com sempre declarações muito polêmicas a respeito de conquistas e de datas comemorativas contra o racismo. Então, pegam-se esse exemplo para dizer, olha, ele é um negro e é contra o racismo. Ela vai dizer, é por isso que não se trata de um essencialismo, não se trata só de ser negro para poder, então, falar a respeito desses temas. Todavia, e aí ela se contradiz, dizendo que o fato deles ocuparem a mesma localização social, esses indivíduos compartilham igualmente experiências dessas relações de poder. Então, não se trata da individualidade, se trata do coletivo. Mas, justamente por se tratar do coletivo e de compartilhar as experiências sociais, se trata, então, de a gente poder olhar de volta aos indivíduos e questionar, então, por que comportamentos e direções diferentes são dadas dos indivíduos que compartilham o mesmo conjunto. Só que isso é tido, no final do parágrafo, como alguma coisa equivocada, que deveria ter sido dado mais atenção às questões estruturais do que individuais. Então, aqui, o tempo todo do livro, ela tenta ficar dissolvendo a tensão entre coletividade e individualidade, que é uma tensão causada pelos materiais teóricos ruins, deficitários, da teoria sociológica moderna como um todo, justamente porque falta orientação pericorética nas maneiras de nós fazermos uma taxonomia das instituições sociais. Os desafios contemporâneos que nós temos para pensar família, sexualidade, instituições sociais, precisam, num primeiro momento, romper com essas dicotomias e afirmar e procurar orientações que encontram na trindade modelos melhores de organizarmos a nossa relações. No debate virtual aqui no Brasil, nos acostumamos a ouvir os mesmos equívocos de Heckman, e aqui é alguém que ela está contrapondo. Fulana está falando a partir das vivências dela, né? Fulana está falando enquanto mulher, negra, trans, e ela pode falar disso, e ninguém que não está na condição dela não pode falar. Como se essas vivências, por mais que contenham experiências advindas da localização social de fulana, se mostrassem insuficientes para explicar uma série de questões. Como defende Collins, a experiência de fulano importa, sem dúvida, mas o foco é justamente tentar entender as condições sociais que constituem o grupo da qual a fulana faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha com o grupo. Então, nunca é a experiência individual. Nunca, apesar dela importar, o foco da análise é sempre o grupo, é sempre a coletividade, como que ela participa dele, como que dali ela tira, e as experiências pontuais dela não podem dizer respeito, porque se dissessem, o grande ponto é que se elas admitissem isso, o que aconteceria? O lugar de fala se tornaria uma teoria impossível. O lugar de fala, então, seria
espatifado em milhões de lugares de fala. Porque, em última instância, ninguém está no meu lugar de fala nem no seu lugar de fala. Porque não se trata só de um homem branco, heterossexual, mas também goiano, de determinada idade, que passou por essa experiência, que viveu esse trauma, que esteve nessa circunstância, e quando o funil chega ao seu final, ninguém está numa condição do que eu, que pode falar o que eu falo. Então, o lugar de fala simplesmente silenciaria as pessoas, nos colocaria num solipsismo, ao invés de num diálogo. Por isso que o indivíduo não pode ter voz no interior dessas teorias estruturais. Só que o grande problema é que o indivíduo é importante. E se ele não é corretamente colocado na teoria e o coletivo o engole, a gente então tem um reducionismo, a gente tem uma fragmentação da individualidade e a gente tem teorias sociológicas incapazes de produzir coesão social. Reduzir a teoria do ponto de vista feminista a lugar de fala somente às vivências seria um grande erro, pois aqui existe um estudo sobre como as opressões estruturais impedem que o indivíduo de certos grupos tenha um direito de fala, a humanização. O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá criticar crítica e filosoficamente sobre as consequências do racismo. Inclusive, ela até pode dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência não comporta o que ela nunca passou por isso. E sabemos quanto alguns grupos adoram fazer uso dessas pessoas, aquilo que eu mencionei anteriormente. Do Morgan Freeman a outros casos brasileiros. Mas o fato dessa pessoa dizer que não sentiu racismo não faz com que, por causa da sua localização social, ela não tenha tido menos oportunidades e direitos. A discussão é, sobretudo, estrutural e não pós-moderna, como os acusadores dessa teoria gostam de afirmar. O ponto que eles entendem equivocadamente a questão e acabam agindo, como afirma Collins, de modo arquetipicamente pós-modernos, ao reduzir o conceito de experiências individuais em vez de refletirem sobre o locus social. Então, veja, o lugar de fala, feminismo negro, todas as ondas mais recentes no interior do feminismo, que beberam da teoria queer e que beberam do Foucault e de todo o pós-estruturalismo, chegam agora e dizem, não é uma teoria pós-estruturalista, é uma teoria estruturalista, é moderna em suas raízes, porque caso contrário, impediria, comeria e engoliria a própria teoria, fazendo com que a gente não conseguisse afirmá-la publicamente sem cair numa contradição. E é isso, então, que ela sempre defende. E o modo como ela termina, então, esse capítulo, que é o capítulo principal sobre a definição do lugar de fala, ela vai dizer que o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas de outras perspectivas. E isso vai determinar a consciência discursiva. Então, veja, são duas frases que uma contradiz a outra. São duas frases que estão exatamente na oposição uma da outra. O lugar social não determina a condição discursiva de ninguém. Porque a pessoa pode estar num lugar social, por exemplo, de negritude, e ser contra o racismo porque não teve experiências. Porém, ela vai dizer, o lugar social que ocupamos faz a pessoa ter experiências distintas de outras perspectivas, e a partir dele, o locus social que deve ser investigado e não do indivíduo. E aí a gente fica num loop infinito, sem capacidades de promovermos, então, um debate mais frutífero e mais profícuo. Portanto, a gente pode terminar dizendo que, frente à incapacidade da sociologia contemporânea em não ver que os padrões de relacionamento humano também são estruturados moralmente, o problema é que é amplificado pela infinita polarização entre indivíduo e sociedade. Como poderemos estabelecer uma nova tipologia fundamental de estruturas sociais? Quais seriam seus termos e dinâmicas? E como que a família teria beneficiada por essa taxonomia social? Então, quando a gente não consegue relacionar corretamente indivíduo e sociedade, a gente não consegue trazer moralidade para as estruturas sociais, para a família, para o Estado, para a igreja, para o mercado, para as dinâmicas políticas, porque elas foram alijadas dos indivíduos, porque os indivíduos são morais. E quando a gente não consegue relacioná-los corretamente, então a gente acaba dando estruturas boiando no ar, neutras, e que são analisadas destituídas dos indivíduos. Só que elas são criadas pelos indivíduos, e elas depois criam os próprios indivíduos numa relação não corretamente explicada e que não favorece uma sociologia compreensiva e frutífera para resolver os nossos problemas. Portanto, nós precisamos de uma descrição melhor, nós precisamos de características melhores, nós precisamos dar
nomes melhores, ao invés de usar o que o Bob Hawksworth chama de teoria estrutural do bode expiatório, que a gente pega a ideia de Levítico, do bode expiatório, que leva os pecados do povo ao deserto, e atribui, por exemplo, a estrutura, todos os problemas de uma vulnerabilidade educacional estrutural, de um racismo estrutural, de um patriarcalismo estrutural, e simplesmente a gente não responde nada das responsabilizações individuais e da habitação mútua entre eles. E aí, então, a gente não consegue produzir moralidade, a gente não consegue produzir responsabilização e assim por diante. Portanto, necessariamente, para refletir a respeito disso, nós vamos precisar nos ocupar com uma taxonomia melhor, e esse vai ser, então, o nosso próximo encontro. Espero que isso tenha ajudado e que eu não tenha passado muito do tempo. Misericórdia, passei 8 minutos. Não está perdoado. Nós te perdoamos. Vou te ajudar a fechar. Isso, me ajuda. Obrigado. Isso é porque eu sou nativo digital, hein? Se não fosse, eu não saio do Zoom. Nunca mais. Gente, alguém tem alguma consideração bem breve para fazer? Vou colocar dessa forma, assim, a gente avançou um pouquinho, foi muito bem-vindo, porque as participações foram muito boas. Tem mais algumas perguntas que ficaram anotadas aqui, vou encaminhar para o Pedro. Mas, antes de encerrar, se alguém quiser pôr uma pergunta ou algum comentário, tá na possibilidade. O pessoal está dizendo que te perdoa aqui, Pedro, que você não precisa carregar esse cifrado. Obrigado. Quem confessa o perdão, porque quem confessa o pecado encontra o perdão, né? Sabe? Tá. Está lamentando aqui que uma consideração breve está um pouco mais complicado. Pediram que um dos áudios pudesse ser você comentando um pouco mais do problema encontrado aí no lugar de fala da Djamila. Sim. Foi rápido, né? Acabei espremendo o argumento aí por falta de tempo, mas eu acho que vai ficar mais claro depois em que a gente perceber que esse modelo que eu falei pericorético aí, que eu já fui antecipando as coisas, ele não opera segundo essa lógica da tensão dual de ou indivíduo ou sociedade. Vocês viram que, infelizmente, o Smith, né, ele recai, ele fala não há formação privada. Vocês viram isso? Isso é muito forte, ele falar uma coisa dessa. E o indivíduo sumiu ali. E não é fato. A gente não precisa disso quando a gente tem uma orientação da realidade fundamentada na Trindade, aonde a individualidade e a coletividade são preservadas simbioticamente de maneira perfeita. E o espelhamento das relações sociais, sexuais, familiares, políticas, vai encontrar na Trindade. E é aí que responde uma pergunta anterior sobre a orientação. Qualquer construção social que esteja numa orientação distinta sempre vai encontrar essas coisas. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, o livro da Djamila Ribeiro é absurdo, assim, de você ficar lendo, e ele é circular. Se a gente colocasse em notação lógica, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Por quê? Porque ela está indo contra a realidade. Ela está querendo explicar uma coisa que não tem ressonância com a realidade. E aí ela vai ficar entrando em contradições mesmo. Mas é um discurso visceral, né? Ele é um discurso performativo, ele mexe com as pessoas. E aí o povo nem pensa. Mas assim, se você botar na ponta do lápis, não faz sentido. Eu botei 2 frases lá, assim. Uma contradiz a outra. Bom, gente, a gente vai caminhar para encerrar, então. Agradeço de novo a todos vocês, agradeço de novo, Pedro, as participações, as perguntas. Muito obrigado. Eu vou pedir para o Pedro orar encerrando a gente. Vamos orar, então. Pai, nós te louvamos muitíssimo pelo privilégio que a gente tem de estar aqui. Te agradeço pela tecnologia que nos permite conectar tanta gente de tantos lugares distintos. Te agradecemos porque tudo correu bem. Te agradecemos por termos tantos recursos à nossa disposição para pensarmos os desafios que nos
tangenciam tão diretamente. Ajuda a gente, Pai. Nós temos tantas dúvidas, nós temos tantas angústias, nós não sabemos como nos posicionar, quais as melhores posturas a assumir. Nós precisamos do Senhor, precisamos encontrar no Senhor sabedoria para a vida, para nos orientarmos na realidade, para servirmos as pessoas. Ajuda-nos, Deus. É o desejo do nosso coração, é a razão pela qual nós estamos aqui empenhados em todo esse esforço. É para isso, é para te responder com obediência e glorificar seu nome em tudo aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. É nossa oração, confiando na obra de Cristo Jesus aplicada na vida de cada um de nós, que nos favorece, que nos permite esse lugar de confiança diante do Senhor. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém. Obrigado demais, gente. Semana que vem a gente tem nosso último encontro, então. Prometo trazer respostas mais concretas semana que vem. Isso, pressione o Pedro aí. Então, toda essa para resolver essa crise que você ficou em relação aos temas. Pedro, muito obrigado. Obrigado a todos. E espero que todos façam o dever de casa. Temos aí uma semana para rever as gravações, ler alguma coisa e tentar ajudar a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta a encontrarem respostas plausíveis, coerentes, consistentes, pertinentes, inteligentes, para lidarmos com tudo isso. É uma realidade extremamente complexa, mas me lembrei, enquanto Pedro falava, de Deuteronômio 4, quando ele diz, olha, as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer que gente inteligente é essa, né? Esse povo que entende os mandamentos, que teme a Deus, etc. É um povo inteligente. A gente precisa, de alguma maneira, recuperar isso para poder contribuir com graça, com bondade, para os grandes questionamentos que o mundo enfrenta, né? Que tem levado muita gente a um sofrimento enorme. Mas, Pedro, muito obrigado. Obrigado, André, por conduzir, por orientar. Deus abençoe a todos. Nos encontramos quinta-feira que vem, se Deus quiser. Terça-feira que vem. Terça-feira. Obrigado, André, por corrigir. Boa noite, gente. Bom descanso a todos vocês. Boa noite.